As 24 horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Luísa Picarreta, Itália, 1865 a 1947. A satisfação que o bendito Jesus experimenta da meditação destas horas é tão grande que desejaria que dessas meditações houvessem pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas. Então, nessas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas orações, que ele dirigia ao seu Pai nas 24 horas da sua dolorosa paixão. E se isso fosse feito em cada aldeia ou cidade por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada e, em parte, terminariam e seriam interrompidos os seus flagelos nestes tristes tempos de desgraça e de derramamento de sangue. Reverendo Padre, dirija este apelo a todos. Cumpra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me fez realizar. De uma carta de Luísa ao seu confessor extraordinário, cônego Aníbal Maria de França. Exortação que faz o cônego. Ó almas que amais a Jesus Cristo, ó almas que fazeis a profissão de vida espiritual e especialmente vós, esposas de Jesus Cristo, a Ele consagradas com os votos ou com a pertença às sagradas congregações, considerai de todos as informações acima mencionadas quanto à felicidade proporcionais ao coração santíssimo de Jesus quando praticais estas horas da paixão. É particularmente para vós que este relógio da paixão foi inspirado por nosso Senhor nesta alma solitária e contemplativa, que desde há muitos anos o exerce com grande proveito para si mesma e para toda a Santa Igreja. Graças especiais vos são reservadas e se vos afeiçoardes a este santo exercício diário e tiverdes os mesmos sentimentos e as mesmas disposições da alma que o ditou e o pratica há muitos anos. Dos sentimentos tão íntimos e das disposições tão amorosas desta alma, passareis aos sentimentos e às disposições mesmas de nosso Senhor Jesus Cristo nas 24 horas em que padecia por nosso amor. É impossível que neste exercício compassivo as almas não se encontrem com a Mãe das Dores e não se unam à mesma compaixão e aos mesmos afetos incompreensíveis da Mãe de Deus. Será uma vida com Jesus sofredor e com Maria dolorosa, o desfrutar dos imensos bens eternos para si e para todos. O que dizer do grande bem que isso seria para cada comunidade religiosa, em vista de progredir em santidade, conservar-se, crescer em número de almas eleitas e gozar da mais genuína prosperidade? Portanto, quanto empenho cada comunidade deveria assumir praticando constantemente este piedoso exercício. E as almas daquela comunidade, que dia após dia se aproximariam da Santa Mesa, receberiam a Sagrada Comunhão com tais disposições de fervor e amor a Jesus, que em cada comunhão seriam como que renovada as núpcias da alma com Jesus na mais íntima e crescente união de amor. Se Jesus, por uma só alma que percorre estas horas, pouparia castigos àquelas cidades e concederia graças a tantas almas quantas são as palavras deste relógio doloroso, quantas graças poderia esperar uma comunidade, de quantos defeitos e abatimentos seria curada
ou preservada, e de quantas almas obteria a santificação e a salvação praticando este piedoso exercício. Se em cada comunidade houvesse uma alma que se aplicasse em praticá-lo com maior atenção durante o dia, ainda que no meio das jornadas atarefadas, e à noite com uma breve vigília, porém seria o cúmulo do divino e o máximo do proveito com a comunidade e para o mundo inteiro, e se tal exercício fosse praticado por todas alternadamente, de dia e de noite. Essa exortação foi escrita pelo confessor extraordinário da serva de Deus Luísa Picarreta, o cônego Aníbal Maria de Francia, fundador dos padres rogacionistas e das irmãs do Divino Zelo, canonizado por sua santidade, o Papa João Paulo II. Santo Aníbal esteve por vários anos encarregado da publicação dos escritos de Luísa, o que fez com grande empenho até a sua morte. A obra de Luísa continuou e o Livro do Céu conta com 36 volumes publicados. A publicação de uma carta enviada pela piedosa autora aos reverendo cônego Aníbal de França. Reverendíssimo Padre, eis que finalmente lhe envio as horas escritas da paixão e tudo para a glória de nosso Senhor. Incluo também outro folheto que contém os afetos e as lindas promessas de Jesus para quem pratica estas horas da paixão. Julgo que se quem as meditar for pecador, se converterá. Se é imperfeito, se tornará perfeito. Se é santo, será mais santo. Se é tentado, triunfará. Se é sofredor, encontrará nestas horas a força, o remédio e o conforto. E se a sua alma é frágil e pobre, encontrará o alimento espiritual e um espelho onde se admirará continuamente para se embelezar e tornar-se semelhante a Jesus, nosso modelo. A satisfação que o bendito Jesus experimenta da meditação destas horas é tão grande que desejaria que destas meditações houvesse pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas. Então, nestas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas orações, assim como ele dirigia ao seu Pai nas 24 horas da sua dolorosa paixão. E se isso fosse feito em cada aldeia ou cidade por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada e em parte terminariam e seriam interrompidos os seus flagelos nestes tristes tempos de desgraça e de derramamento de sangue. Reverendo Padre, dirija este apelo a todos. Cumpra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me fez realizar. Digo-lhe também que o objetivo destas horas da paixão não é tanto de narrar a história da paixão, dada que existem muitos livros que abordam este piedoso tema, e não seria necessário escrever outro, mas a sua finalidade é a reparação, unido os vários pontos da paixão de Nosso Senhor à diversidade de tantas ofensas e, juntamente com Jesus, fazer a digna reparação das mesmas, fazendo-lhe quase tudo aquilo que todas as criaturas lhe devem, e daqui os vários modos de reparação.
nestas horas, isto é, em alguns trechos, abençoa-se e em outros compadece-se, em alguns louva-se e em outros conforta-se o sofredor, em alguns compensa-se e em outros suplica-se, reza-se e pede-se. Por isso, deixo-lhe, reverendo Padre, a tarefa de tornar conhecida a finalidade desses escritos com um prefácio. Importância e valor das 24 horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Luísa, Livro do Céu, volume 7, em 9 de novembro de 1906. Efeitos de quem meditar na paixão. Encontrando-me em meu estado habitual, estava a pensar na paixão de Nosso Senhor, e enquanto fazia isto, ele veio e disse-me: Minha filha, agrada-me tanto quem vai meditando sempre na minha paixão e sente e compadece de mim, que me sinto recompensado por tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. E a alma, meditando sempre nela, prepara um alimento contínuo, e neste alimento existem diversos temperos e sabores que produzem diversos efeitos. Assim como durante a minha paixão me deram cordas e correntes para me prenderem, assim a alma me desata e me dá a liberdade. Eles desprezaram-me, escarraram-me, desobedeceram-me. Ela estima-me, limpa-me daqueles escarros e honra-me. Eles despediram-me e flagelaram-me. Ela cura-me e veste-me. Eles coroaram-me de espinhos, tratando-me como falso rei, amargaram-me a boca com fel e crucificaram-me. A alma, meditando todas as minhas penas, coroa-me de glória e honra-me como seu rei, enche-me a boca de doçura, dando-me o alimento mais delicioso, que é a memória das minhas próprias obras, e despregando-me da cruz, faz-me ressuscitar no seu coração. Dou-lhe como recompensa cada vez que faz isso uma nova vida de graça, de modo que ela é o meu alimento e eu faço-me seu alimento contínuo. Por isso, a coisa que mais me agrada é o meditar sempre na minha paixão. Efeitos dos exercícios das horas da paixão. Livro do Céu, volume 11, em 10 de abril de 1913. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio e, estreitando-me ao seu coração, disse-me: Minha filha, quem pensa sempre na minha paixão, forma no seu coração uma nascente, e quanto mais pensa nela, mais esta nascente cresce, e assim como as águas que brotam dela são águas para todos, esta nascente da minha paixão que se forma no coração serve para o bem da alma, para a minha glória e para o bem de todas as criaturas. E eu, meu bem, diz-me o que darás como recompensa àqueles que farão as horas da paixão como tu me ensinastes. E ele: Minha filha, não olharei para estas horas como coisas vossas, mas como feitas por mim, e vos darei os meus próprios méritos e os meus efeitos, como se eu estivesse sofrendo a minha paixão em ato, segundo a disposição das almas. Nesta terra não podia dar-lhes prêmio maior. Depois, no céu, irei colocá-las de frente, lançando-as com setas de amor e de contentamento, por quantas vezes fizeram as horas da minha paixão, e elas me lançarão a mim. Isto será um doce encanto para todos os bem-aventurados. Então ele acrescentou: O meu amor é como fogo, mas não como o fogo que consome as coisas e destrói os cenários.
O meu fogo vivifica, aperfeiçoa, queima e consome só aquilo que não é santo. Os desejos, os afetos, os pensamentos que não são bons. Esta é a virtude do meu fogo. Queima o mal e dá vida ao bem. Então, se a alma não sente em si nenhuma tendência ao mal, pode estar certa que é o meu fogo. Se sente em si mesma o fogo de uma mistura de maldade, há muito a duvidar que não seja o meu verdadeiro fogo. Valor das horas da paixão e a recompensa que Jesus dará para aquele que a faz. Livro do Céu, volume 11, outubro de 1914. Estava a escrever as horas da paixão e pensava para comigo: quantos sacrifícios fiz para escrever essas benditas horas da paixão, sobretudo ao ter que escrever certos atos que ocorrem só entre mim e Jesus. Qual será a recompensa que ele me dará por tudo isso? E Jesus, fazendo-me escutar a sua voz suave e melodiosa, diz-me: minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da minha paixão, irei te dar um beijo e uma alma, por cada palavra que escreveste. E eu: meu amor, isto é o que dás a mim. E a quem as fazes, o que é que lhes dará? E Jesus: se a fizerem juntamente comigo e com a minha própria vontade, por cada palavra que recitarem, irei dar-lhes também uma alma, porque a maior ou menor eficácia dessas horas da minha paixão encontra-se na maior ou menor união que tem comigo, e fazendo-as com a minha vontade, a criatura esconde-se no meu querer, e quando o meu querer age, posso fazer todo o bem que quero, mesmo por uma só palavra, e isso cada vez que as fizerem. Noutra vez estava a lamentar-me com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam, e ele: minha filha, não te lamentes. Ainda que fosse uma só, deveria estar feliz. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que fosse para salvar uma só alma? Assim também tu. Nunca se deve deixar de fazer o bem só porque poucos aproveitarão. O mal é para quem não aproveita. E como a minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem, porque a minha vontade queria salvar a todos, e mereci segundo aquilo que eu queria, não segundo o proveito que teriam as criaturas. Assim tu medita em que a tua vontade se uniu à minha, em querer fazer sempre o bem a todos, e serás recompensada. O mal é para aqueles que, podendo fazê-las, não fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz no percurso de minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando sinto estas horas da minha paixão, é como se sentisse a minha própria voz em minhas próprias orações. Naquela alma vejo a minha vontade, que é aquela de querer o bem de todos e de reparar por todos. E eu sinto-me levado a morar nela, para poder fazer nela aquilo que ela própria faz. Oh, como gostaria que em cada país existisse ao menos uma que fizesse essas horas da minha paixão. Iria me sentir a mim próprio em cada país, e nestes tempos a minha justiça, tão descontente, ficaria em parte aplacada. Acrescento que um dia estava fazendo a hora em que a Celeste Mãe sepultou Jesus, e eu a segui para lhe fazer companhia e partilhar a sua amarga desolação. Não era meu costume fazer esta hora, só a fazia algumas vezes. Estava indecisa
se devia fazê-la ou não. E Jesus bendito, todo cheio de amor, e como que me pedisse, disse: minha filha, não quero que deixes de fazê-la. Irá fazer por amor a mim e em honra de minha mãe. Deves saber que cada vez que tu a fazes, a minha mãe sente-se como que se estivesse pessoalmente na terra a repetir a sua vida, como se recebesse aquela glória e amor que me deu sobre a terra. E para mim é como se a minha mãe estivesse de novo na terra. Sinto as suas ternuras maternas e o seu amor e toda a glória que me deu. Portanto, será como se fosses minha mãe. Depois, abraçando-me, sentia dizer baixinho: minha mãe, mamãe. E recordava-me daquilo que fez e sofreu a doce mãe naquela hora, e eu a seguia. E desde então nunca mais deixei de fazê-la, ajudada por sua graça. Complacência de Jesus pela hora da paixão. Livro do Céu, volume 11, 4 de novembro de 1914. Enquanto fazia as horas da paixão, Jesus, contentando-se, disse-me: minha filha, se tu soubesses o grande prazer que experimento ao ver-te repetir e voltar a repetir sempre essas horas da minha paixão, tu te sentirias feliz. É verdade que os meus santos meditaram a minha paixão e compreenderam quanto sofri e fizeram-se em lágrimas de compaixão por amor às minhas penas. Mas não assim, deste modo tão contínuo e repetindo tantas vezes com essa ordem. De modo que posso dizer que tu és a primeira que me dás este prazer tão grande e especial e vais repetindo minuciosamente em ti, hora a hora, a minha vida e aquilo que eu sofri, e eu sinto-me tão atraído que, hora a hora, dou-te o alimento, e como contigo o mesmo alimento, e faço contigo aquilo que tu fazes. Saiba que te recompensarei abundantemente com nova luz e novas graças. E depois de tua morte no céu, irei te cobrir sempre de nova luz e glória, todas as vezes que na terra as almas fizerem estas horas de minha paixão. Quem faz as horas da paixão, faz sua vida de Cristo e toma seu próprio ofício. Livro do Céu, volume 11, 6 de novembro de 1914. Continuando as habituais horas da paixão, o meu amável Jesus disse-me: minha filha, o mundo está em constante ato de renovar a minha paixão. E como a minha imensidade envolve tudo dentro e fora das criaturas, assim sou constrangido ao seu contato, a receber cravos, espinhos, flagelos, desprezos, escarros e tudo mais que sofri na paixão. E ainda mais, ora, ao contato com estas almas que fazem estas horas da minha paixão, sinto que me arrancam os cravos, me tiram os espinhos, me suavizam as chagas e me limpam os escarros. Sinto que me retribuem com o bem o mal que os outros me fazem. E eu, sentindo que o seu contato não me faz mal, mas bem, apoio-me sempre mais nelas. Efeitos da hora da paixão. Livro do Céu, volume 12, 16 de maio de 1917. Encontrando-me em meu estado habitual, estava a unir-me toda ao meu doce Jesus e depois me derramava toda nas criaturas para dar Jesus a todas as criaturas, e o meu amável Jesus me disse: minha filha, cada vez que a criatura se funde em mim, dá a todas as criaturas o fluxo de vida divino
e segundo a necessidade que as criaturas têm, obtém o seu efeito. Quem é frágil sente a força. Quem é obstinado na culpa recebe a luz. Quem sofre recebe conforto, e assim para o resto. Depois achei-me fora de mim mesma, encontrava-me no meio de muitas almas. Parecia que eram almas do purgatório e santos. E nomeavam uma pessoa que eu conhecia, que tinha falecido não há muito tempo, e me diziam: ele sente-se como que feliz ao ver que não existe alma que entre no purgatório que não leve a marca das horas da paixão, e obsequiadas, ajudadas por essas horas, tomam o seu posto em lugar seguro, e não existe alma que voe para o paraíso que não seja acompanhada dessas horas da paixão. Estas horas fazem chover do céu um orvalho contínuo sobre a terra no purgatório e até no céu. Ao escutar isso, dizia para comigo: certamente o meu Jesus, para manter a palavra dada, que a cada palavra das horas da paixão me daria uma alma, faz com que não exista nenhuma alma que se salve, que não se sirva destas horas. Depois voltei a mim e, tendo encontrado o meu doce Jesus, perguntei-lhe se seria verdade. E ele: estas horas são a ordem do universo. Colocam em harmonia o céu e a terra e sustentam-me para não mandar destruir o mundo. Sinto circular o meu sangue, as minhas chagas, o meu amor e tudo o que fiz e deslizam em todos para salvar a todos. E quando as almas fazem estas horas da minha paixão, sinto colocar o caminho, o meu sangue, as minhas chagas, as minhas ânsias de salvar as almas. E sinto repetir a minha vida. Como poderão as criaturas obter algum bem, se não for por meio destas horas? Por que duvidas? Isso não é coisa tua, mas minha. Tu fostes um instrumento forçado e débil. Fiat. Começaremos então, a partir do novo vídeo, a oração das 24 horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe. Deus abençoe.